Olá, bom dia. A notícia de frente desta sexta-feira está no ar. E agora, às 6 horas em ponto, eu dou bom dia também ao Lúcio Sordi. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero Paz de Barros. Nayara Moura, bom dia. Lúcio Sordi, bom dia. Telespectador e telespectadora, bom dia. Bom, sexta-feira, vamos conferir já o trânsito aqui na capital, ainda bem cedo. Vamos ver qual que é a região aí, a região saída ali para a BR, né? 364, saída para Rondonópolis. Rondonópolis, tranquilo ainda o trânsito, Lúcio? Próximo ali um pouco antes ali tem a rotatória ali de acesso ao bairro Tijucal também. Isso mesmo, trânsito ainda tranquilo nesta manhã de sexta-feira, início de manhã de sexta-feira. Todo mundo já pronto para o fim de semana? Você está pronta. Eu estou pronta? Sempre pronta, né? E você, Antero? Sextou? Ah, sextei, né? Sextei, vou ficar com a família. Ó, então vamos lá, que todo mundo aqui de temperança e a gente inicia falando de eleições. MDB faz reunião na casa de Bezerra e convenção pode definir apoio a Pivetta, o vice-governador do estado de Mato Grosso. Deputados estaduais, federais e secretários do MDB se reuniram na tarde de ontem, quinta-feira, na casa aí, né, no edifício Fontana de Treve, na Avenida Presidente Marques, em Cuiabá, para definir que o partido não terá candidato pelo Senado. E o grupo deve declinar pelo apoio ao candidato Otaviano Pivetta, do PDT. A sigla até então só tinha definido a data da convenção, que será realizada no dia 10 de março, no bairro Santa Rosa. Agora, segundo a deputada Janaína Riva, o grupo deve bater o martelo pela candidatura de Pivetta, devido à boa afinidade criada entre Carlos Bezerra e o pré-candidato do PDT. E agora, ter aí o apoio do MDB, ter a imagem de Emanuel Pinheiro, atrapalha ou ajuda na candidatura do Pivetta? Olha, essa pergunta eu vou deixar para o Antero, eu vou colocar outra coisa. Com toda a experiência de Carlos Bezerra, uma velha raposa na política, não é? O MDB conversando aí para fechar o apoio com o Otaviano Pivetta, só falta explicar uma coisa, né? O que é que vai em troca, né? A suplência de Otaviano Pivetta, será que é isso? Teté Bezerra pode ser suplente de Otaviano Pivetta ou vai outra pessoa do MDB? Tem que saber e esperar para ver o que é que vai acontecer aí, né? Porque e também é o seguinte, né? No acordo político, o que vai para lá volta para cá, né? E vice-versa. Isso aí é simples. É assim, quem que é o governador de Mato Grosso? Mauro Mendes. Mauro Mendes. O MDB apoiou quem? Mauro Mendes. O prefeito apoiou Mauro Mendes? Não. Seria aceito no palanque de Mauro Mendes? Também não. Então, é muito simples de entender esses fatos, né? Ainda que o MDB, se o MDB vier, né, porque vai decidir em convenção, se o MDB apoiar o Otaviano Pivetta, eu não acredito que o Emanuel esteja nesse apoio, né? O Emanuel está em outros apoios, né? Aliás, o Emanuel já disse, é público, é do conhecimento geral e é benquisto, né? O Emanuel já disse que apoia Júlio Campos, que apoiaria Júlio Campos. E do outro lado, a família Campos gostaria de apoiar Emanuel Pinheiro na candidatura à reeleição. Exatamente. Então não é o caso do Otaviano. Eu acho que essas questões estão muito claras na sociedade. O Júlio Campos acredita, inclusive, que tendo uma boa votação em Várzea Grande e tendo uma votação boa pelo que ele tem e pelo que o Emanuel pode dar em Cuiabá, ele se torna competitivo. Então, é nesse jogo de soma que os dois acreditam. Então, eu creio que o quadro está mais claro com relação ao apoio do Emanuel do que beber água. Emanuel está apoiando o Júlio Campos para definitivamente estabelecer um racha no DEM, né? E olha, eu acho que isso está muito claro. Já que a gente fala de eleição... E isso vai facilitar a posição do governador Mauro Mendes. Que não deve ficar junto a Júlio Campos.
Porque ele tem uma certa resistência. Porque à medida que o Júlio tem o apoio do Emanuel, à medida que há uma pregação insistente na rotina dos campos, de que, olha, devemos conversar com o Emanuel, podemos ter Emanuel como candidato a prefeito, etc. e tal, é evidente que isso facilita a decisão do governador, que ficaria apenas entre duas opções, né? O Carlos Fávaro, que foi seu candidato na chapa, ou o Otaviano, que é seu vice-governador. Olha, já que a gente fala aqui da eleição para o Senado, falamos aqui também do governador Mauro Mendes, eu queria destacar aqui uma posição aqui do secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, que se licenciou para votar lá na Câmara a favor do vereador Abílio Júnior e contra a cassação de Abílio. Destacar aqui uma posição que ele assumiu ontem e uma posição extremamente coerente. Coronavírus não é fator para adiar a eleição, diz secretário, ao contrariar o governador. E aí o secretário pontuou que, para se suspender as eleições, que irá escolher o novo senador do Estado, é preciso considerar outros fatos. Para ele, se fosse considerar a aglomeração de pessoas, as aulas também teriam que ser suspensas, suspender os trabalhos em universidades e repartições públicas e em locais em que as pessoas estão constantemente em contato. E aí ele disse um pouquinho mais. Depois, após criticar que o risco da doença não merece alarde, ele é secretário de Saúde, então diz o seguinte, olha, o risco da doença não merece alarde e não deve ser considerada para a decisão do pedido. Gilberto Figueiredo amenizou o seu discurso e disse que isso demonstra uma preocupação do governador. E aí o seguinte, lá no Jornal do Meio-Dia, eu brinquei e coloquei o seguinte, a precaução aqui do governador é com o risco do coronavírus ou é com a eleição para o Senado? A precaução do governador Mauro Mendes ao fazer o pedido de adiamento dessa eleição. A gente aprendeu na escola, né? Assim, antigamente tinha ensino religioso na escola, né? E você decorava, quem é Deus? Aí você decorava, Deus é um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra. É o que a gente aprendia nas escolas católicas. E Deus não erra. Né? Deus não erra, mas os humanos erram, né? Apesar do homem ter sido criado à semelhança de Deus, eles erram. O argumento do coronavírus é um argumento errado e é dever o secretário de Saúde não podia endossar a afirmação do governador, porque se ele endossa, gera pânico. Se ele, secretário de Saúde, endossa, geraria o pânico. Então, ele corretamente não pôde endossar o pedido do governador. E aí, Gilberto Figueiredo colocou mais o seguinte, está aqui no portal Gazeta Digital, hein? Acredito, palavras de Gilberto Figueiredo, acredito que quando o governador citou esse fato, que não é o mais importante no momento, é com a expectativa de que a situação possa se agravar até o dia da eleição. Nossa expectativa é que isso não aconteça, declarou Gilberto Figueiredo. E sabe onde que está a falta de lógica disso? Se essa situação pode se agravar até o dia 26 de abril, né, que é muito provável que não se agrave, porque não há essa tendência no Brasil, né, é muito mais possível, se tiver que evoluir, que agravar, que isso esteja preocupante para outubro. Se essa preocupação é com relação a abril, é muito mais provável que esteja para outubro. O que ensejaria, né, da parte da advocacia administrativa ou jurídica do Carlos Fávaro, um outro pedido, né? Olha, agora o risco é maior. Vamos adiar para daqui a 6 anos a eleição. Eu só queria complementar o que o Antero falou aqui. Assim. O Antero colocou o seguinte aqui, resumidamente, Deus
não erra. Os homens, os humanos erram. Mas o seguinte, Antero, tem humano aí que acha que é infalível, né? Entendeu? Lógico que não são todos, né? Mas era só para fazer esse pequeno registro aí. Agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje, sexta-feira. Qual que vai ser seu destaque, Antero Paz de Barros? Meu destaque é que a Câmara Municipal de Cuiabá vota daqui a pouco a cassação do Abílio, né? Foi transferida de ontem para hoje. Começa às 8 horas da manhã a sessão na Câmara Municipal de Cuiabá e eles vão votar hoje a cassação do Abílio. E tem até site dizendo o seguinte: Câmara já tem votos suficientes para caçar Abílio. 14, né? Teve um Aí site que cita trouxe 14 votos, então eu vou repetir. Se a Câmara declarar está cassado o Abílio por 14 votos, segunda-feira o Abílio é vereador. Segunda-feira o Abílio volta, porque não pode caçar com 14 votos. Tem que ter 17 votos para caçar. Eu vou. Estão falando 13, por exemplo. A gente viu uma reportagem ontem aqui mesmo, que o vereador falava em 13 mais votos. Eles estão argumentando que 13 votos caça. Ou seja, são 25 vereadores, eles estão argumentando que a maioria da casa casse. Está na Constituição, cassação de deputado federal e senador, 2/3. Você não pode caçar parlamentar estadual, a não ser com 2/3. E está no Decreto-Lei Federal 201. Eu voltei a conversar ontem com o advogado Rodrigo Cirineu. O Rodrigo Cirineu falou: Antero, eu não sei baseado em quê? Porque eu fui procurador da Câmara de Cuiabá. Quem que teve lá na Câmara como procurador? Lenine Povos, o doutor Rodrigo Cirineu e o atual procurador, eu não sei quem é. Eu estive lá como procurador e não pode caçar com 13 votos. Agora, vamos esperar ver como é que fica isso. Na realidade é o seguinte, né? O que acontece hoje lá na Câmara, né, Antero, é um grande espetáculo, né? Que começou lá com a respeitabilíssima Comissão de Ética, não é? Que aprovou lá um parecer que a Comissão de Constituição e Justiça falou: olha, isso daqui está tudo errado. Está tudo errado, a começar do prazo, né? Aí o seguinte, vocês não deram o direito de defesa ao investigado, que é o vereador Abílio Júnior, não deram a ele o direito de defesa e mais ainda, nem comunicaram a ele que o processo tinha sido aberto. Ou seja, é um show de ilegalidades. Por isso que eu falei o seguinte, que o que acontece hoje lá na Câmara é um espetáculo, né, que começou ali por essa movimentação da Comissão de Ética. E falar em espetáculo, há algum tempo atrás, não é, Antero? Esse espetáculo é lá no plenário. Vai ser lá no plenário onde vai ser decidida a cassação do vereador Abílio Júnior. Falando em espetáculo, há algum tempo atrás, teve um desembargador que comparou o plenário a um picadeiro. A um picadeiro. É isso. Picadeiro é do circo, não é isso? É do circo. Isso, não. Chega a esse ponto de ter uma comparação dessa. Assim, a cassação do vereador Abílio é uma exigência do prefeito Emanuel Pinheiro. E a base do prefeito Emanuel Pinheiro está atuando para caçar. Eu não sei como é que esses vereadores ficarão para a eleição. O que traduz o seguinte, o vereador Abílio Júnior, Antero, o que você acabou de... Ou seja, é uma vingança. O que você acabou de colocar aí, o vereador Abílio Júnior traduziu numa única frase, falando sobre a Câmara. Aqui pode tudo, só não pode fiscalizar. Então, você falou que não sabe como os vereadores vão para as eleições, como vão ser recebidos, mas lá não tem um vereador, quer dizer, a pessoa mais famosa do estado de Mato Grosso, não está ali na Câmara? Não, tá, mas muita dificuldade. O problema é o seguinte, não, tem protestos já acontecendo com relação a esse vereador. Olha, essas pessoas vão ver o tanto que a votação vai cair, né? É evidente que pode eleger, ninguém é capaz de fazer previsão, até porque eu acredito também num escritor italiano chamado Norberto Bobbio. Aliás, foi quem orientou minha monografia no curso de Direito. Minha monografia de conclusão de curso foi sobre a reforma política.
e eu escrevia sobre a reforma política, eu abro a monografia com uma frase do Bobbio. O voto, como qualquer outra mercadoria, pode ser comprado. Entendeu? Então tem vereador que acha que pode apoiar durante o mandato a corrupção e depois continuar praticando, comprando voto, que pode com ser dinheiro da eleger, corrupção. com dinheiro da corrupção. Então, eu não sei quanto que está precificada a cassação do Abílio, né? Quanto que é o preço para votar a cassação do Abílio. Quer dizer, não, nós vamos cassar sem motivo, sem causa, sem processo correto. Como que precifica um negócio desse? Eu não sei. É só vingança? É só ódio? Ou tem precificação? É uma questão que não se prova, mas se desconfia. Porque no caso lá desse parecer lá do brilhante parecer, né, da Comissão de Ética, né, que teve lá como relator o médico Ricardo Saad, que é uma pessoa que sempre foi muito respeitada, desfruta de um conceito muito bom. Só que o seguinte... Ou desfrutava, né? Só que o seguinte, ele chegou a declarar aqui no Jornal do Meio-Dia que o seguinte, olha, se o vereador Abílio Júnior tivesse pedido desculpas, nada disso teria acontecido. Eu já falei aqui, vou repetir, e aí? Como é que seria esse pedido de desculpas? Ajoelhado? Em cima do milho ou não precisava ter o milho? Quer dizer, então, a impressão mesmo que passa, e é esse o sentimento do cidadão, da população, é de que o vereador Abílio Júnior está sendo perseguido politicamente porque esses vereadores aí, eles estão seguindo alguma orientação, sei lá, deles próprios ou de alguém externo, né, que não é ali da Câmara, né, que está orientando para que eles tomem essa decisão que já tomaram. Até porque o vereador Abílio Júnior, que está sendo chamado lá de ex-vereador, já foi chamado lá. Ele já disse até que contratou o caminhão da mudança para hoje à tarde, né, Lúcio? Olha, e daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais do Abílio, nossa reportagem, a reportagem da TV Vila Real, já está indo para a Câmara para acompanhar todo esse processo aí, toda essa votação que acontece hoje. Então a gente vai fazer uma grande cobertura aqui nos nossos telejornais do Grupo Gazeta, da TV Vila Real. Lúcio, qual que vai ser seu destaque? Meu destaque é sobre a principal manchete do jornal A Gazeta desta sexta-feira. O Superior Tribunal de Justiça estaria enxergando movimentações suspeitas em relação aos 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado que estão afastados há mais de 2 anos em função daquela delação monstruosa do ex-governador Silval Barbosa, onde ele disse aí que ele foi extorquido, chantageado, que cobraram dele mais de 50 milhões de reais. E aí, o que o Superior Tribunal de Justiça estaria apontando são transações suspeitas de conselheiros, possíveis laranjas e também dissimulação patrimonial. E só relembrando o seguinte, recentemente o STJ decidiu lá prorrogar por mais 180 dias o afastamento desses conselheiros, alegando que teriam surgido fatos novos. E agora surge essa informação e a impressão que a gente tem é que esses aqui seriam os fatos novos que o ministro Raul Araújo quer investigar. Certo, daqui a pouco então a gente volta a falar deste assunto. Antes de chamar aqui uma matéria, uma entrevista, vamos usar o WhatsApp com a participação dos nossos telespectadores. Só lembrando que o WhatsApp está aí na sua tela, viu? Participa com a gente. Bom dia, bancada. Essa cassação do Abílio é uma manobra do presidente da Câmara. Ele não tem peito para fazer isso porque é época de eleição. Eles não vão jogar no ralo. Manuel de Várzea Grande, tem mais gente aqui participando. Bom dia, Lúcio, Nayara Antero, concordo plenamente com você, Lúcio. É uma palhaçada o que estão fazendo com o vereador Abílio Júnior. Estão querendo tirar ele porque a maioria é bancada do prefeito. Para não mostrar os podres da gestão pública.
Sou a Fátima do Costa Verde. Obrigada pela participação. Daqui a pouco a gente volta com mais WhatsApp. E o telespectador aí, na mensagem, ele fez uma crítica aí ao presidente da Câmara, né? Ao vereador Misael Galvão, nesse caso com o vereador Abílio Júnior. E aí, o vereador Abílio Júnior diz que Misael foi comprado, né? Essa foi a acusação aí do vereador Abílio Júnior, e que ele recebeu ordens, né? Ele recebeu ordens e que a função dele, Misael, seria a de colocar o processo em votação imediatamente. E aí o presidente Misael Galvão se defende, né? Primeiro que eu não vou entrar nessas balelas, nesses insultos. Quem paga meu salário é o povo e eu estou aqui cumprindo a minha obrigação como vereador eleito, como presidente dessa casa, afirmou Misael Galvão, respondendo aí a crítica, né? A crítica pesada do vereador Abílio Júnior, dizendo que ele está comprado. O Misael, eu me lembro do seguinte, na época da ditadura brasileira, eu era vereador em Cuiabá e fui acompanhar em Brasília a votação da emenda das diretas já. Na época, o general Newton Cruz colocou a polícia do Exército para impedir circulação de gente em Brasília. Aí ficava lá, batia em carro, era a época da ditadura. Eu me lembro do pronunciamento do presidente do Congresso Nacional, que botou a votação da emenda contra a orientação do PDS. Quer dizer, o poder central, a República, e olha que era uma ditadura, pressionando o presidente do Congresso Nacional para não colocar a emenda em votação. E ele colocou a emenda em votação e ele, no discurso dele, ele falou assim: eu não sou o presidente do PDS, eu sou o presidente do Congresso do Brasil. Por isso, nós vamos colocar a votação da emenda. O presidente da Câmara não é presidente da Câmara do prefeito. Ele é o presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá. E como presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, ele só tinha um caminho: não colocar em votação, mandar para o arquivo. Porque a lei, eu estou dizendo a lei, não lhe autoriza a colocar isso em votação. Isso é uma agressão à lei para cumprir ordens do prefeito. A grande verdade é o seguinte: tem que pegar a essência. A essência não é o Misael Galvão contra Abílio, essa não é a essência. A essência é o prefeito que está dando ordens para a Câmara agir contra o Abílio. Essa é a verdade dos fatos. E tem mais uma informação aí que é importante, né? Muito importante. Foi ontem foi divulgado que o ex-secretário de Saúde, Ruarque Douglas Correia, ganhou o direito de retirar a tornozeleira eletrônica. E aí não custa nada lembrar que ele, Ruarque Douglas Correia, foi preso lá na Operação Sangria, que derivou das informações levantadas pela CPI da Saúde, que foi presidida por Abílio Júnior, onde foi denunciado, onde foi escancarado um esquema gigantesco de corrupção usando a saúde pública de Cuiabá. Então é o seguinte, e essa investigação incomodou muita gente poderosa. Aí chegando naquilo que o Antero falou agora há pouco aqui, é revanche, o revide, a represália, é porque Abílio Júnior resolveu denunciar aquilo que estava errado na área da saúde e, pelas informações de bastidores, ainda não apareceu o nome de todo mundo. Tem muito bacana que pode aparecer nessa Operação Sangria, né? Eles estão tentando fazer uma operação abafa, mas eu duvido que eles vão conseguir. Duvido que eles vão conseguir, porque este caso aqui está na mão de um juiz federal muito respeitado, o juiz Paulo César Alves Sodré, né? Então eu não acredito que vão conseguir jogar
toda a sujeira da Operação Sangria embaixo do tapete. Vamos esperar então, Lúcio, porque tudo é possível, infelizmente tudo é possível. Tem até um telespectador que manda aqui, agora eu perdi a mensagem dele, mas ele pede uma enquete aqui, olha. Bom dia a vocês, deixa uma pergunta para a enquete. Qual dos estados tem o histórico político de mais corruptos? Rio de Janeiro ou Mato Grosso? Abraço, Juvencio. Juvencio aí, difícil, hein, Lúcio? Difícil falar qual dos estados? Não, que se for olhar também lá mas assim, proporção, né? E tempo também que existem os estados, seriam isso? A corrupção aqui, ela é em larga escala, não é isso? Mas no Rio também nos outros estados, no Rio também é. É que é o seguinte, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a imprensa local lá deve se dedicar muito à corrupção que acontece lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente aqui acaba acompanhando, né, aqueles fatos que são de maior destaque, né? Delação, tipo assim, usando aqui os nossos exemplos para ilustrar, delação monstruosa de Silval, não é isso? O homem-bomba José Riva, né? Entendeu? O outro lá, o ex-secretário lá, Éder de Moraes, né? Então, a gente acaba acompanhando lá do Rio de Janeiro mais as grandes notícias da corrupção, né? Envolvendo lá a Assembleia Legislativa, Sérgio Cabral, o outro lá que era pezão, né? Mas na realidade a justiça fala que ele era mãozão, né? Esse é. Ó, vamos seguir aqui. Após receber constantes ameaças de empresários ligados ao transporte no estado, o presidente da AGER, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados, o Fábio Calmon, pediu segurança ao estado. Confira a entrevista dele no Jornal do Meio-Dia de ontem. Presidente, que tipo de ameaça é essa que o senhor vem recebendo? São pequenas ações que, na verdade, começaram a se intensificar ao longo da nossa gestão, desde quando a fiscalização começou a recados dados a assessores de que era necessário usar colete à prova de bala, até a intensificação de invasão, arrombamento na agência. A última, eu tive uma abordagem muito estranha na saída da agência, parecendo um assalto. Na hora que o segurança saiu, essa abordagem ela cessou. Eram dois rapazes de mochila perguntando se tinha câmera. Se identificaram como policiais e mostraram uma carteira que, em conversas com especialistas, era uma carteira falsa. Mas houve um contexto, não só comigo, mas com a minha assessoria, que infelizmente levou o pedido de desligamento, exoneração de uma das diretoras, narrando, inclusive, declarando no GAECO que estava com medo de morrer por perseguição, ou seja, ela narrou alguns fatos que vinham acontecendo com ela. Justamente nas nossas ações, eu não posso acusar quem é especificamente, mas coincide com as nossas ações que a gente tem atuado e tem dado resultado, deu em 2019, resultados positivos para a sociedade. A suspeita que o senhor tem aí é em relação à licitação aí para as empresas do transporte intermunicipal. Exatamente. Aquelas que se sentiram prejudicadas nessa licitação. Essa é a suspeita. A suspeita que eu tenho é sobre o setor de transportes, né? Porque desde o início da nossa gestão, nós adotamos uma postura muito firme de atuar em favor da sociedade em conjunto com o Ministério Público. Isso ocasionou quase 200 apreensões e auditorias que resultaram, em 2019, uma redução no valor da passagem nunca acontecida na história do Mato Grosso. O senhor relatou essas ameaças, inclusive para a equipe como um todo, e essas abordagens, essa abordagem ostensiva, foi tudo esse material todo como prova, foi entregue para a polícia? Exatamente. Eu já prestei então, tem a prova material também. 2 boletins de ocorrência, eu já fiz 2 declarações longas para o GAECO e, assim, eu não guardo nada comigo. Tudo que acontece, eu levo para as autoridades, né? Veio à tona agora porque eu pedi para o governador, para o governo, que é quem protege, né? Quem tem a competência de dar proteção policial. Eu solicitei proteção policial, não com medo, mas com precaução, né? A gente não espera levar um tiro para depois pedir algum tipo de precaução. A gente sabe que a luta é muito grande, que os interesses são milionários, como vem se demonstrando aí, e a gente tem casos em outros estados de situações graves que aconteceram. Isso não me intimida,
Vou continuar lutando, sim, em favor da sociedade. Deu resultado em 2019 e vamos avançar em 2020. Reduzimos todas as passagens intermunicipais no estado do Mato Grosso. Pela primeira vez na história foram reduzidas em 2019. Esses empresários do transporte intermunicipal, esses que se sentem prejudicados, como o senhor utilizou o termo organização criminosa, eles são integrantes de uma quadrilha? É isso? Quem diz isso é a investigação lá no GAECO, que investiga uma possível organização criminosa. Quem vai provar isso é o Ministério Público. Então, nós temos indícios... Então não é uma organização criminosa, é uma possível organização criminosa. Até porque não existe a denúncia de fato. Existem investigações abertas com pessoas já indiciadas, né? Mas o senhor não fez uma denúncia? Fiz denúncia, eu fiz... vamos dizer assim, eu fiz 2 boletins de ocorrência e 2 declarações apontando vários fatos suspeitos nessas declarações, para que as autoridades competentes levante e prove se isso tem vínculo com a possível organização criminosa. A gente não pode generalizar se estão todos os empresários, mas tem indícios fortes de alguns, infelizmente, maus empresários, como a gente diz. A gente tem que lutar contra a corrupção que sempre veio aí, vamos falar o palavreado correto, roubando a sociedade. E a gente vai sanar e vai continuar lutando contra isso, Lúcio. Não é intimidação, não é recadinho que a gente vai parar com o nosso trabalho. Pelo contrário, a gente pretende dar maior transparência e mostrar, a gente encontra muitas vezes, Lúcio, lobos vestindo pele de cordeiro, né? E com o nosso trabalho a gente está trazendo luz, vamos dizer assim, e mostrar onde tem sujeira. Então, nós acreditamos que existam, a maioria são bons empresários, mas infelizmente os maus contaminam o setor e isso está sendo investigado aí a longo tempo e trazendo muitas coisas aí que virão à tona. Vamos ao WhatsApp? Você quer comentar? Só fazer uma observação aqui na área Antero. O presidente da AGER, Fábio Calmon, ele falou ali que as ameaças poderiam ser de uma possível organização criminosa, daquelas empresas que acabaram ficando de fora da licitação que foi feita. O Fábio Calmon disse que conseguiu reduzir muito o preço. Agora, essas empresas aí, o sindicato, né, dessas empresas está pedindo o seguinte, para que o presidente da AGER, Fábio Calmon, seja mais claro, né, mais específico, apresente mais elementos sobre essas denúncias que ele está fazendo e que ele está interpretando como ameaças à vida dele. O Sindicato das Empresas quer que ele explique o que ele disse ontem no Jornal do Meio-Dia e o que ele também relatou lá na Secretaria de Segurança. Certo. Vamos para mais um intervalo, na verdade, nosso primeiro intervalo, tem muita coisa ainda para a gente falar. A gente vai trazer toda a movimentação ali direto da Câmara Municipal daqui a pouquinho. Fica ligadinho aqui no jornalismo da TV Vila Real, no programa A Notícia de Frente. Agora são 6h33. Voltamos com a notícia de frente, agora 6h35. Vamos conferir como está o trânsito aqui na capital, através das câmeras da CEMOB. A gente tem aí um trechinho, vamos ver qual que é, da Miguel Sutil com a Avenida Marechal Deodoro, é isso? Deodoro? A câmera vai movimentar agora, próximo à rodoviária, aquela região ali, que geralmente fica muito congestionada, né, depois das 7, ainda está cedo, então o trânsito flui normalmente aí nesta região. Olha, a nossa editora, que é a Ariela Nunes, me lembrou de que eu falei, vamos ler alguns WhatsApps e acabei não lendo antes do intervalo. Então vamos aqui ao WhatsApp, a participação do telespectador. Bom dia, ouvindo a nota do vereador Misael Galvão, que está na Câmara para trabalhar pelo povo que o elegeu, é piada. Pois o que ele não tem feito é trabalhar.
pelo povo, e sim unicamente para o prefeito. Se andar por Cuiabá, pontos de ônibus quebrados, postos de saúde, tudo a Deus dará. Agora começa a ir para as ruas, na maior cara de pau, dizendo que tem que fiscalizar e cobrar. O povo dará a resposta nas urnas, campanha não é reeleição. E olha, é o Caipira, né? O Caipira. E ele fala o seguinte, dessa fiscalização, né, que um grupo de vereadores foram fiscalizar aí algumas unidades. É o Caipira inteligente, né? Inteligente. O que tem de unidade sucateada? A gente está em plena campanha de vacinação contra o sarampo que voltou a matar aqui no Brasil, e tem um monte de posto de saúde em Cuiabá com geladeira quebrada, ou seja, Antero e Lúcio, não tem a vacina, viu? E a pessoa sai de casa, às vezes falta trabalho para vacinar os filhos, chega no posto, não tem a vacina. E aí, cadê os vereadores ali para fiscalizar esse determinado posto? Eu vou aproveitar essa dica aqui da questão da saúde para relatar um caso gravíssimo que nós tivemos ontem, a oportunidade, inclusive, de uma entrevista do Dr. João, que é médico, que é deputado estadual, que é da Comissão de Saúde, com relação ao Hospital do Câncer. Um absurdo, um absurdo. Você está sabendo, né? Não, um absurdo. O Hospital do Câncer está sem receber da Prefeitura desde novembro. Novembro, dezembro, janeiro. Qual que é o detalhe? O detalhe é que a Prefeitura, por ser saúde plena, a Prefeitura de Cuiabá, ela recebe os recursos do governo federal e tem que repassar para o Hospital do Câncer e também para os outros hospitais filantrópicos. O hospital do vereador aqui do Santa Helena, do Ricardo Saad, esse recebeu. O Hospital Geral também recebeu. O Hospital do Câncer está sem receber novembro, dezembro e janeiro. Quase 7 milhões de reais, Antero. Pois é. 6 milhões e 800. As informações que se tem é que a Prefeitura tem utilizado assim, dinheiro de fundo da saúde, dinheiro dos hospitais filantrópicos, para cobrir despesa com folha salarial, para tapar buraco aqui e ali, e não tem conseguido repor tudo. Esse é um dado relevante. Tem 3 meses sem receber e o Hospital do Câncer está com problemas sérios. Outra denúncia grave, gravíssima. Inclusive, o doutor João, que ouviu a denúncia ontem na Rádio Capital, falou que vai pedir ao governo do estado para tirar a Central de Regulação de Cuiabá. A Central de Regulação de Cuiabá tem sido utilizada politicamente. Por exemplo, o controle político. Você não pode ter controle político na Central da Regulação. Central da Regulação é o tirar seguinte, de Cuiabá, sim, tirar do controle da Prefeitura de Cuiabá. Exatamente. E passar para o controle do governo do estado. Porque, Lúcio, preste atenção, o prefeito Emanuel Pinheiro, que tem controle sobre a Central de Regulação, ele determinou que não se aceite cirurgia do interior do estado. Onde que tem no estado de Mato Grosso hospital para tratar do câncer terceirizado? É aqui. É o Hospital do Câncer. Que 98% do atendimento do Hospital do Câncer é SUS. E preste atenção nesse número. 819, vou repetir o número, 819 solicitações de cirurgia de câncer foram recusadas pela Central de Regulação do prefeito. Se recusar a cirurgia de câncer, olha, eu sou um sobrevivente do câncer. Eu fico indignado com isso. Vamos a um outro absurdo, Antero, dentro desse assunto aí. Eu indignado com isso, porque você recusar uma cirurgia de câncer, você está assinando... E olha só a resposta que o secretário de Saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Poços de Carvalho, está dando para essa questão do Hospital do Câncer. Abre aspas, presta atenção. Nós não admitimos usar o usuário do SUS como moeda de troca. Ele não é moeda, é um ser humano e tem que ser atendido com dignidade, e essa dignidade não está sendo observada pelo Hospital do Câncer. Espera aí. E é dignidade recusar 819 cirurgias em pacientes com câncer? Onde é que está
essa dignidade. Eu quero pegar aqui uma outra expressão que o secretário Luiz Antônio Poços de Carvalho usou aqui, referindo-se ao HCAM. Falou, olha, nós não admitimos que o usuário do SUS seja utilizado como moeda de troca. E lá na Sangria, tinha moeda de troca ou não tinha moeda de troca? Resposta, tinha moeda de troca. Porque é o seguinte, porque o paciente do SUS, aquele que é pobre, que não tem dinheiro para pagar o atendimento médico, ele era colocado lá na fila de acordo com o interesse das empresas que foram denunciadas lá na Operação Sangria e que foram fechadas de tanta roubalheira, de tanta corrupção. Mas é essa a resposta que está sendo dada ao HCAM. Agora atacando. E isso é apropriação indébita. Porque o dinheiro não é deles, cara. O dinheiro é do SUS, é do governo federal. Manda para a conta da prefeitura e a prefeitura não repassa para o Hospital do Câncer. E como eu falava... Ou seja, quem fechou a Santa Casa quer fechar o Hospital do Câncer. E como eu falava aqui do secretário Luiz Antônio Poços de Carvalho, eu só comparei situações. Eu não coloquei em momento algum aqui que o secretário de Saúde, Luiz Antônio Poços de Carvalho, tinha alguma coisa a ver com a Operação Sangria. Isso eu não coloquei. Eu comparei as duas situações. A situação da moeda de troca, que ele falou lá do Hospital do Câncer, e a moeda de troca que foi comprovada na Operação Sangria. Vamos então aqui, tem mais gente participando aqui, vamos a mais participação via WhatsApp, daqui a pouco a gente vai para o destaque do Lúcio. O Centro de Especialidade Médica é usado para interesses de vereadores de Cuiabá e interior do estado, coordenado por indicações do Dr. Saad, diz aí o nosso telespectador. Tem mais gente participando, bom dia trio da notícia, na verdade... Como que é? Repete a anterior aí. O Centro de Especialidade Médica é usado para interesses de vereadores de Cuiabá, interior do estado, coordenado por indicações do Dr. Saad. A gente tem que... O Saad trabalha ali também no Santa Helena, mas também não dá para poder colar totalmente a imagem do Saad ao hospital. O hospital é de referência aqui no estado, faz 900 partos. O hospital é um bom hospital. Pois não, é. Não, é um não bom dá hospital. Para manchar a o imagem doutor do Santa Saad como Helena médico com é uma Saad. coisa. O doutor Saad como médico, como diretor do hospital, é uma pessoa respeitada. E juntamente com o doutor Marcelo Sandrin, eles fazem uma boa gestão no Hospital Santa Helena, que também é 90% ou mais SUS. Também não é porque o Saad é vereador que ele não tem que receber. O hospital tem que receber sim. Porque é responsável por 900 partos por Exatamente, mês. Tem que receber sim. Agora, mas também tem que receber o Hospital do Câncer. Ninguém está contra o Hospital. Não dá para ter isso, né? Santa Esses Helena ataques que estão fazendo com o HCAM. Vamos para o seu destaque, Lúcio Sorte. Daqui a pouco a gente volta com mais participação. Manda aí para a gente, ó, na tela, o WhatsApp do A Notícia de Frente. Bom, o meu destaque de hoje é para falar sobre os conselheiros afastados do Tribunal de Contas, que estão afastados aí há mais de 2 anos. E aí o seguinte, aí recentemente uma decisão lá do Superior Tribunal de Justiça prorrogou esse afastamento por mais 180 dias e o ministro, na ocasião, chegou a colocar, olha, eu determinei aí que essa prorrogação no afastamento por mais 180 dias por fatos novos. E aí o jornal A Gazeta hoje destaca exatamente os motivos, né? Ou pelo menos alguns dos motivos que justificariam, né? Ou que teriam embasado a decisão do Superior Tribunal de Justiça. É que teria lá um relatório no STJ apontando transações suspeitas de conselheiros, possíveis laranjas e dissimulação patrimonial. E aí as informações são o seguinte, falando sobre os 5 conselheiros. No caso aqui de Walter Albano, a análise patrimonial dele, ainda parcial, a autoridade policial teria identificado relação societária com um motel, o Motel Las Vegas,
que teria sido avaliada pelo próprio conselheiro em R$ 4.500.000. E aí, o que o STJ coloca é que faltam explicações sobre a evolução patrimonial dos conselheiros, né? Esse daqui é um dos casos aqui, né? De que a sociedade teria sido baixada em janeiro de 2018, após a deflagração da Operação Malebold, continuando a funcionar no mesmo local e empreendimento pertencente a um outro empresário. No caso de Antônio Joaquim, a autoridade policial teria identificado, a partir da análise patrimonial do conselheiro, vendas de áreas de terra em outubro de 2014 para a Trimec, Construções e Terraplanagem, nos valores de R$ 4.600.000 e de R$ 2.017.000. E aí a transação, em razão das suas peculiaridades, vem sendo investigadas como possível simulação, considerando-se, inclusive, que a mesma pessoa jurídica, Trimec Construções, uma empreiteira muito ligada lá ao governo Silval Barbosa, era detentora de contratos milionários no governo Silval Barbosa. Essa empreiteira Trimec aparece também nas transações suspeitas do conselheiro José Carlos Novelli. Aí tem aqui sobre o outro conselheiro, Sérgio Ricardo. E aí a investigação aponta que ele seria proprietário, né? Ou investiga se ele seria o proprietário, de fato, de uma empresa vinculada à pessoa jurídica Alphaville Buffet, constituída em nome da companheira dele, Andréia Denise Oliveira. Também com o Sérgio Ricardo, um outro empreendimento denominado Aquapark, chiquérrimo, não é? Esse empreendimento aqui, Aquapark, ó, aqui perto de Manso, não é? Na estrada de Manso, que estaria situado na mesma área do espaço Vila dos Lagos, né? Alfa Kids e Vila Aventura. Documentos apreendidos na casa do conselheiro indicariam ser ele o verdadeiro proprietário desse empreendimento, os quais, segundo as investigações, tiveram crescimento em sua estrutura física no período entre 2011 a 2017. Sobre Valdir Teis, outro conselheiro, teria sido encontrada em uma das salas do gabinete dele uma agenda contendo, em uma de suas páginas, anotações sob o título Pagamento, seguidas dos nomes de empresas mencionadas na investigação como tendo sido utilizadas para intermediar o suposto fluxo de propina, quais sejam as empresas Prix, Ímpar e Gendoc. E aí os valores mencionados nessas anotações aproximam-se de R$ 3,5 milhões de reais. E uma outra informação é de que tem aqui uma aquisição de soja também, né? Que foi descoberta aí na investigação, de aproximadamente R$ 14 milhões de reais. Valdir Teis foi indicado para o Tribunal de Contas quando era governador do estado, Blairo Maggi. E aí, finalmente aqui, as informações sobre o conselheiro José Carlos Novelli. No relatório parcial das investigações, o próprio imóvel no qual o conselheiro reside pertenceria a João de Oliveira, que teria adquirido em julho de 2013 da Trimec, a empreiteira Trimec, aquela que ganhava tudo lá no governo Silval Barbosa. O apartamento foi adquirido por R$ 420 mil. E aí os investigadores colocam o seguinte, que esse mesmo imóvel havia sido vendido pela Trimec em 2004 ao conselheiro Novelli por R$ 190 mil e novamente adquirido pela construtora, pela empreiteira Trimec, em dezembro de 2011 por R$ 504 mil. Então, em síntese, são essas as informações aí, que algumas dessas informações que teriam aí embasado, não é? A decisão lá do ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, em prorrogar o afastamento desses 5 conselheiros, que começou lá em 2017,
logo depois lá da revelação aí das denúncias de Silval Barbosa, naquela delação monstruosa, né? E que resultou aí nessa operação a Malebold. E aí, só recuperando aqui, a acusação de Silval Barbosa contra os conselheiros é de que ele teria sido extorquido e chantageado para pagar 53 milhões de reais que teriam sido garantidos por notas promissórias. Então, essas são as informações aí mais recentes, nesse caso que envolve os 5 conselheiros afastados do Tribunal de Contas do Estado, e o Superior Tribunal de Justiça pediu para prorrogar, porque quer investigar tudo isso para saber o seguinte: se os conselheiros conseguem justificar essas operações, essas transações que a Justiça até aqui considera como suspeitas, e se eles conseguem justificar a evolução patrimonial deles. Só um detalhe, isso tudo só é possível da imprensa divulgar porque o ministro Raul Araújo divulgou ontem, finalmente, foi publicado o acórdão, que é a fundamentação da sentença do ministro Raul Araújo. Hoje nós sabemos detalhadamente por que é que o ministro manteve os conselheiros afastados. É por esses motivos, e agora ele deu prazo de 6 meses para o Ministério Público concluir as investigações, Ministério Público, Polícia Federal, no sentido de apresentar a denúncia para os conselheiros se defenderem. É isso. Vamos aqui algumas participações via WhatsApp do nosso telespectador. Bom dia, trio. Os conselheiros afastados recebem salário? Recebem. Os conselheiros são... na verdade, ele põe exclamação. Então ele já são vinculados com relação à LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura. E a Lei Orgânica da Magistratura determina, eles são comparáveis a ministros, a desembargadores, a juízes, a membros do Poder Judiciário, porque eles são juízes de contas. Então, assim, afastados, eles continuam recebendo salário. Até porque eles estão sendo investigados, não foram condenados. E o seguinte, só para complementar aí para o telespectador aí, eu não sei se foi uma pergunta ou foi aí uma afirmação. Uma afirmação indignada de que eles recebem do afastamento. Até aqui, os conselheiros, os afastados, já receberam 5 milhões e 500 mil reais. Esse é um cálculo que foi divulgado essa semana. E mesmo se condenado, né? Temos aqui um caso do ex-desembargador Evandro Schaber. Ele é condenado, ficou um tempo na prisão, etc e tal, mas vai para casa com o salário dele. Olha, a gente tem denúncia na saúde, a gente falava da saúde pública. Vamos aqui a essa mensagem forte, viu, aqui do nosso telespectador. Estou muito revoltado, minha esposa... Vamos aqui à tela do WhatsApp, por favor. Estou muito revoltado, minha esposa em tratamento no Hospital do Câncer. Foi solicitado um exame, o PET Scan CT, pelo oncologista. Isso foi em 2018. Só podia ser realizado no dia 19 de janeiro de 2020, ou seja, 2 anos depois, sob protesto de uma liminar. O nódulo, na época, era somente em um dos pulmões. Passou 2 anos e o resultado desse exame já se transformou em 10 nódulos. Se antes era fácil, relativamente, agora o doutor Hudson e a Central do SUS condenou à morte a jovem Rosalina, que é a esposa aí do nosso telespectador, e os nossos sentimentos, né? Olha só a demora. Não, ela não morreu ainda. Não, condenou os sentimentos pela notícia, né, Antero? Você receber uma condenação dessa e saber que tudo isso foi pela morosidade, pela espera da saúde pública, é mais triste ainda. Por isso que eu acho que essa coisa tem que ser dirigida com responsabilidade. Você não pode escolher quem é que você vai autorizar a receber a internação, o exame, o hospital. Essa central de regulação não pode ser política. Não pode ser assim, olha, é meu aliado, vai votar em mim, eu mando atender. Não é meu aliado, eu condeno a morte. Não pode ser política essa questão. Quem é que mandou essa pessoa aí? É o vereador? Atende, pode atender. É da minha base, pode atender. É uma esculhambação isso. Vamos aqui a outra notícia. Pedido de Ulisses adia votação de PEC que antecipa a eleição da mesa e Janaína acusa colega de machismo. A deputada Janaína Riva reagiu ao pedido de vistas do deputado Ulisses Moraes, do PSL,
da proposta de emenda à Constituição do Estado para antecipar a eleição da mesa diretora e acusou colegas de machismo. Isso porque o objetivo do projeto é garantir a antecipação da MDBista no pleito, que deve cumprir licença maternidade durante o período do calendário original. A PEC esteve disponível há 10 sessões e o deputado não se manifestou em nenhuma, só agora. Vamos ouvir um trechinho do que a Janaína Riva falou ali no plenário da Assembleia. Aqui nós estamos em um ambiente de homens maduros e de mulher madura. E que entre nós, deputados, quando a gente faz um compromisso apalavreado, e que está apalavreado que essa eleição não vai ser feita de forma repentina, muito menos antes do mês de julho, a gente já tinha conversado sobre isso, mas que eu possa concorrer à eleição, eu possa votar na eleição, eu possa estar aqui com vocês e defender também o que eu penso. A gente já tem uma Assembleia que são 24 deputados, só tem uma mulher. Então, o que eu estou pedindo a vocês é um mês e meio, para que eu possa participar sem ter que vir aqui com 9 meses de gestação ou ter que vir aqui com o meu bebê nos meus braços. Eu quero poder ter o direito de tirar uma licença maternidade. E nós somos maduros o suficiente para, entre nós, definirmos que isso não pode ser feito de forma acelerada e nem que isso pode ser feito para privilegiar quem quer que seja. Não vamos fazer dessa exceção algo para beneficiar ninguém. Que atitude feia, hein, deputados? Eu só queria falar uma coisa rapidinho, porque esse tipo de atitude, Antero, como eu falei, ele teve 10 sessões para se manifestar. Ele tem problemas pessoais aí com a deputada, todo mundo conhece, né, que eles já brigaram diversas vezes ali no plenário da Assembleia, mas esse tipo de atitude só endossa as atitudes de outras pessoas em relação à mulher quando ela vira mãe no mercado de trabalho. Eu recomendo ao deputado um conceito para ele ler um pouquinho, escrito aí pela Daniela Vaz, ela é professora da Universidade Federal de São Paulo, chama Teto de Vidro, e mostra bem o que você acaba de fazer, deputado, em relação à deputada Janaína Riva. Cada vez mais a mulher é discriminada no ambiente de trabalho porque quer ser mãe. Um exemplo básico aí para os nossos telespectadores, porque quando um homem constrói uma família, quando um homem casa e tem filhos, ele passa a ser mais estável no ambiente de trabalho. Porque vem aquele conceito, mas um homem agora tem uma casa para sustentar, então ele não vai aí ter medidas arriscadas no ambiente de trabalho. A mulher não, é o contrário. A mulher virou mãe, a mulher casou, ela vai largar. Quem vai substituir essa mulher? A gente tem que parar com esse tipo de pensamento, gente. Estamos em pleno 2020, século XXI, e esse tipo de atitude engrossa, sim, pensamentos machistas. Eu espero que o deputado volte atrás e peça desculpa aí a todas as mulheres por essa atitude. E que aceite aí a sugestão, né, Nayara, que você acabou de fazer para ele aqui. Para ler o Teto de Vidro. Para ler o Teto de Vidro. E aí eu só vou colocar aqui uma frase também da deputada Janaína Riva, nessa sessão lá da Assembleia. Eu queria pedir que ela, no caso, a PEC, né, o projeto de emenda constitucional, passasse por unanimidade, não por mim, mas por todas as mulheres que enfrentam dificuldades na sua vida profissional quando estão gestantes. Quer dizer, um recado direto da deputada Janaína Riva ao deputado Ulisses Moraes. Bom, vamos para mais um intervalo? Vamos, Antero e Lúcio, daqui a pouco a gente vai repercutir o caso do vereador Abílio Júnior. Hoje acontece aí a votação que pode cassar o mandato de Abílio. A nossa equipe aí vai trazer a cobertura completa dos nossos telejornais e daqui a pouco a gente tem matéria sobre isso também, é o tema do destaque do Antero Paz de Barros. Então não saia daí, continua aqui no A Notícia de Frente, agora 7 horas em ponto. Voltamos com a Notícia de Frente. Agora, olha, vamos direto, são 7 horas e 2 minutos, vamos direto com a Luciana Gavilha, que ela está lá na Câmara Municipal, daqui a pouco, 8 horas está marcado,
aí a abertura do julgamento, primeiro vai ter a leitura aí do parecer da Comissão de Ética, depois da Comissão de Constituição e Justiça e depois a votação aí para saber se vai ser cassado ou não o mandato do vereador Abílio Júnior. Vamos com a Luciana Gavilha, então, que ela vai trazer informações já no início dessa manhã sobre a movimentação lá na Câmara. Luciana, bom dia. Olá, bom dia, Nayara, Lúcio, Antero. Por enquanto é pacífica a movimentação aqui na Câmara de Vereadores. A sessão extraordinária está marcada para ter início às 8 horas da manhã, portanto, daqui a pouquinho. Alguns vereadores já chegaram, são poucos. A gente percebeu aqui que chegou o líder do prefeito, o vereador Luiz Cláudio, e também o sargento. Olha só, a Polícia Militar vai ganhar bastante reforço aqui. A estimativa é de que 30 até 40 homens, o que incluiria até a Rotan, vai estar presente aqui. Por enquanto, está acontecendo a montagem de uma tenda para abrigar aí a comunidade, a população, né? Possivelmente os apoiadores do vereador Abílio Júnior, que conclamou aqui a população para estar presente hoje nesta sessão. O rito vai ser longo. O próprio presidente da casa, Misael Galvão, disse que essa sessão não tem um horário para terminar. Vai fazer a leitura do relatório da Comissão de Ética, que por unanimidade pediu a cassação do vereador. Também tem a leitura do relatório da CCJ, que pediu para anular toda essa sessão, porque encontrou vários erros insanáveis, ou seja, o relatório da Comissão de Ética não teria base constitucional, seriam erros insanáveis. Portanto, o presidente e o relator pediram a anulação dessa sessão, né, que cassaria o vereador Abílio Júnior. Pediu a suspensão do relatório da Comissão de Ética, mas isso não aconteceu. E quem vai decidir de fato, então, é o plenário. 13 votos, isso é bastante questionável, porque de acordo com a legislação federal, tem que ser um número maior. Na casa, fazendo as contas, seriam 17 vereadores, mas o próprio presidente, a Procuradoria da Casa, disse que seria maioria simples, 13 votos para cassar o vereador Abílio Júnior. Por enquanto, aqui não existe nenhuma manifestação na parte externa, mas a sessão está marcada para acontecer às 8 horas da manhã. O vereador Abílio Júnior já estaria conformado, ele disse que tem a certeza de que seria cassado e preparou até mesmo o caminhão de mudanças, isso de acordo com as próprias palavras. E hoje aqui também vai ter uma presença, quem volta aqui para casa, né, o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, que se licenciou da pasta justamente para apoiar o vereador Abílio. Ele disse que considera todo esse trâmite completamente injusto. E ele vai ocupar a vaga de levante, que o vereador é irmão de Oséias Machado, que foi Oséias Machado que originou, né, toda esta situação, porque estava no Hospital São Benedito e acionou o vereador Abílio Júnior na Comissão de Ética. Portanto, então, o Levante não vai participar desta votação. E daqui a pouquinho eu volto novamente nos outros telejornais. Me despeço por aqui. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E a gente viu ali a Polícia Militar ao fundo, Antero e Lúcio, já preparada para uma possível manifestação que possa acontecer. A gente ouviu uns gritos ali, deve estar chegando o pessoal de apoio ao Abílio Júnior. E é tema do comentário do Antero Paz de Barros. Antero, por favor. Olha, eu acho que a Câmara pode viver hoje um dia glorioso ou um dia muito ruim, né? Se a Câmara confirmar ilegalmente a condenação do Abílio, é um dia péssimo para os vereadores. O presidente da Câmara só tem uma válvula de escape. Para ele manter a dignidade do cargo de presidente da Câmara, que é importantíssimo. Cuiabá é uma cidade tricentenária. Cuiabá é uma metrópole. Cuiabá é uma cidade espetacular. É uma cidade de 300 anos. O Misael Galvão tem a honra de ser presidente da Câmara. Ele não pode se comportar como capacho do prefeito. A lei, eu estou dizendo a lei, não autoriza colocar esse projeto em votação. Ele tem que mandar ler o relatório da
Comissão de Ética, mandar ler o relatório da CCJ e depois do relatório da CCJ, ele determina o arquivamento. Quem quiser que recorra contra a decisão dele, para o plenário. Aí ele submete ao plenário o arquivamento ou não. Mas ele só tem essa escapatória. Se ele pegar os dois relatórios e em seguida colocar em votação, já terá cometido aí uma atitude indigna com o cargo de presidente da Câmara de Vereadores. Segundo, o que está em jogo lá, vamos traduzir, é quem apoia a corrupção e quem apoia o direito do vereador fiscalizar. Esse é o debate. O Abílio está sendo cassado não é porque ele foi descortês ao pedir uma informação que estava no computador de uma funcionária no Hospital São Benedito e cujas informações foram entregues ao Ministério Público e por isso acabou causando a prisão do Ruarque, do subsecretário e mostrando uma enorme corrupção na saúde. O Abílio está sendo cassado porque ele mostrou os caminhos da corrupção na Prefeitura de Cuiabá. É por isso que se revoltou o Palácio Alencastro e determinou a sua base parlamentar a fazer o que é impensável, agir de acordo com os interesses do prefeito e não de acordo com a Constituição e das leis vigentes no país. O vereador precisa defender a Câmara, precisa defender a imunidade parlamentar. O vereador tem que ter a imunidade parlamentar. Nós votamos isso na Constituinte, na circunscrição do município, para ter garantido o seu direito de atuação. Um debate ou outro, uma discussão ou outra, um desaforo ou outro na Câmara de Cuiabá não é motivo para cassação. Nunca foi. Não pode se instalar isso para defender a corrupção. Então, eu vou citar dois fatos. Primeiro fato, o relatório que está colocado na CCJ, de que há uma ilegalidade, porque transcorridos 90 dias da notificação, o processo tem que ir a arquivo. Esse é um ponto. O outro ponto é, se o projeto ilegalmente for à votação, é preciso 2/3. Hoje é o segundo dia que eu repito que o advogado Rodrigo Cirineu tem garantido que precisa de 2/3. E recebo aqui o auxílio do meu amigo, do internauta Ronaldo Pimentel Figueiredo, que ele manda aqui uma notícia seguinte: bom dia, sobre a cassação do Abílio. Artigo 5º, Ave Maria, tem que alguém ligar nesse horário aqui, né? Pedir para o telespectador que nós não podemos... Vermelho, ó, só faz assim. Nós não podemos atender a ligação telefônica. Esse telefone do WhatsApp é só para mandar o WhatsApp. Está aqui, artigo 5º do Decreto-Lei 201. Concluída a defesa, quer dizer, isso se o processo for a julgamento, proceder-se-á tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3 pelo menos. Eu vou repetir. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3 pelo menos dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas. Além disso, a votação vai ter que ser nominal. Eu fico torcendo para que a dignidade vença, para que a Câmara Municipal não se diminua ainda mais, para que a Câmara respeite a Câmara, os direitos dos vereadores e que os vereadores ponham a mão na consciência, que está na hora de defender a instituição. Não está na hora de ceder aos caprichos de quem quer acobertar a corrupção. A disputa é essa.
ou fica com o direito do vereador fiscalizar e, portanto, vota a favor do Abílio, ou fica a favor da corrupção, da não apuração da corrupção, a favor da impunidade. É isso que estará em jogo daqui a pouco na Câmara de Cuiabá. Eu só queria complementar aqui com uma frase, né, do vereador Abílio Júnior sobre essa votação de hoje. Ele diz o seguinte: o processo é contraditório, o processo é nulo, o processo é ilegal. Não dá para continuar o processo. Mas, isso daqui é Abílio Júnior falando, mas Misael Galvão, que está na presidência, é muito bem pago para estar nessa função de presidente. Ele é pago para fazer o seu papel e ele está fazendo o papel. E aí conclui Abílio Júnior, abre aspas, Misael está honrando o paletó que ele veste, fecha aspas. Pois é, só para a gente encerrar, eu sei que a gente está muito estourado, o Joelmes, lá de Várzea Grande, ele pergunta, Antero, se judicialmente Abílio pode reverter essa situação rapidinho. Sim, eu acho que ele reverterá. Não tenho dúvida de que a justiça não vai permitir essa injustiça. Mas a justiça precisa ser provocada. Ela não pode agir por impulso. Vamos então... Vamos embora, até amanhã. Bom final até de semana, segunda, né? Bom final de semana. E olha, bom final de semana. E vai Corinthians, bom depois dia. de muito tempo. Bom final de semana. Bom final de semana, Antero. Para nós, com a vitória do Corinthians. E não esqueça de acompanhar nos nossos telejornais, a gente vai fazer a cobertura aí desse dia lá na Câmara que pode caçar o mandato de Abílio Júnior. Um ótimo fim de semana para você. A gente encerra com imagens do trânsito. Temos imagens aí do trânsito, a rodovia Palmeira, o País de Barros. A gente com a Fernando Correia ali, trânsito fluindo, já tem bastante movimento de carro, tem um trecho ali no Cochipó, sentido Cochipó Centro, que está mais movimentado. Tchau!